Capítulo 1, Parte 3. O sorriso do inverno. Alguém estava perto. Vimos um vulto se movendo entre as árvores. Meu coração acelerou enquanto a vi que colocar o indicador em frente aos lábios. Prendemos a respiração. Um galho seco estalou sob o peso de alguém. Meu coração disparou. Siud. Gida. A voz de Aslak cortou o silêncio como um machado no gelo. Rápido, sussurrei. Escondemos as espadas atrás de um tronco caído e pegamos galhos secos, fingindo estar coletando lenha. Aslak surgiu entre as árvores, franzindo a testa. O que estão fazendo aqui? Pegando lenha, respondi, com o tom mais natural que consegui. Ele nos encarou, desconfiado. Vocês estão sempre sumindo. Gida riu, jogando um galho para o lado. Porque preferimos a floresta à sua companhia. Ele bufou. Voltem logo para casa. E fiquem longe do gelo do mar. Está mais fino do que parece. Esperamos ele sumir entre as árvores antes de soltarmos o ar preso no peito. Isso foi por pouco, Gida murmurou. Escondemos as espadas atrás do tronco e voltamos para a vila com os rostos ardendo, de frio e de medo. Mas ao passar pela entrada da vila, vi Aslaug parada, nos observando à distância. E por um instante, juro que seus olhos brilharam com algo que não era reflexo de fogo. Era como se ela já soubesse o que havíamos feito. E que aquele fosse apenas o primeiro segredo entre nós. Capítulo 2, Parte 1. Entre espadas e silêncios. O entardecer chegava como um véu sobre Nordivis, tingindo o céu de cinza e âmbar, enquanto o cheiro da madeira queimada dançava nas frestas da cabana. Eu estava sentada junto ao Tyr, ajudando minha mãe a fiar lã, quando o silêncio entre nós se quebrou, como gelo partindo sob os pés. Siud, ela chamou, num sussurro que parecia carregar o peso do inverno. No próximo inverno, completarás 15 anos. Teu pai e eu temos conversado, sobre teu casamento. O fio escorregou de meus dedos como serpente assustada. O Tyr, antes tão familiar, transformou-se em algo estranho e gélido. Meu peito apertou-se, os batimentos ecoando como passos de um exército distante. Não era uma surpresa. Era tradição. Era o destino de todas as meninas da vila. Mas ouvir a palavra da boca da minha mãe foi como sentir o inverno dentro dos ossos, um frio que nenhuma lareira podia espantar. À noite, deitada no colchão de palha, ouvi o vento lá fora uivar como se lamentasse por mim. O teto de madeira acima parecia mais baixo. A cabana, mais apertada. Fechei os olhos, mas o pensamento era um animal faminto dentro de mim. E se eu não quiser? E se meu destino for outro? Eu desejava o mundo, não um lar fixo com filhos e rezas. Queria as trilhas ocultas da floresta, o sal do mar, o peso de uma arma real em minhas mãos. Mas como explicar isso para quem já traçou meu caminho antes mesmo de eu aprender a andar? No dia seguinte, tudo parecia mais pesado. Meus pés, arrastados. Os sons da vila, abafados como se eu estivesse submersa. O Tyr parecia zombar de mim, cada fio lembrando-me da prisão que me aguardava. Quando o sol começou a se pôr, decidi procurar Gida. Se alguém poderia entender o que eu estava sentindo, era ela. A encontrei sentada junto ao rio, as pernas encolhidas, o olhar perdido nas águas cristalinas que espelhavam um céu sem nuvens. Seus olhos marejados diziam o que ela ainda não tinha coragem de dizer. A fogueira desenhava sombras nos traços dela, revelando mais do que palavras. Ela abriu a boca, mas nenhuma palavra saiu de imediato. Engoliu em seco, como se o que tivesse a dizer fosse difícil demais de ser pronunciado. Meus pais, as palavras saíram truncadas, como se fossem farpas em sua garganta, me prometeram Aslak. Como se eu fosse parte de uma troca. A raiva queimou sob minha pele. A injustiça parecia uma maré alta que engolia tudo. Apertei sua mão. Estava fria e trêmula. Ele age como se já fosse meu dono, completou ela, os olhos baixos. E ninguém diz nada. Nem minha mãe. Nem meu pai. Como se fosse normal.
Um arrepio subiu pela minha espinha. O medo e a indignação na voz de Gida ecoavam meus próprios sentimentos. Respirei fundo e segurei sua mão com força. Não é justo. Cuspi as palavras como facas, a raiva afiando cada sílaba. Ela olhou para o chão, os punhos cerrados. Por que eles decidem por nós? Por que não podemos escolher? Eu não tinha resposta, mas o fogo que queimava em seu olhar ecoava dentro de mim. Talvez não precisemos aceitar, murmurei, mais para mim mesma do que para ela. Gida soltou o ar em um suspiro longo e trêmulo, os ombros caídos, a cabeça baixa. Seus dedos apertavam o galho com tanta força que os nós dos dedos estavam brancos. Não é certo. Nós treinamos e nos esforçamos tanto, mas no final, somos tratadas como se nossos desejos não importassem. Eu queria poder escolher meu próprio caminho, assim como os homens. Concordo contigo. Sentindo a revolta crescer dentro de mim. Gida me encara, o rosto tenso, a decisão tremulando em sua expressão. Então, o que podemos fazer? Não podemos simplesmente aceitar isso. Fico em silêncio por um momento, refletindo sobre suas palavras. A ideia de desafiar as tradições da vila me assusta, mas ao mesmo tempo, desperta um sentimento de coragem que nunca havia sentido antes. Talvez possamos encontrar uma maneira de mostrar a todos que somos mais do que apenas futuras esposas, sugiro, minha voz cheia de esperança. Precisamos provar que somos fortes e capazes de tomar nossas próprias decisões. Gida sorri, o brilho de determinação ainda presente em seus olhos. Sim, vamos lutar por isso. Não podemos deixar que nossas vidas sejam decididas por outros. Começamos a nos encontrar mais vezes na floresta. Se antes eram brincadeiras, agora eram treinos. Espadas de madeira feitas com cuidado. Alvos improvisados entre as árvores. Um pacto silencioso crescia entre nós, forjado no cansaço e na repetição. Estávamos nos preparando para algo, mesmo sem saber o que. A caminho do nosso local de treino na floresta, a trilha úmida parecia nos engolir sob um teto verde. O sol mal trespassava as folhas, criando um jogo de luz e sombra. Gida seguia à frente, o passo leve, enquanto eu a acompanhava, a antecipação do treino aquecendo o corpo. De repente, a penumbra entre os pinheiros ganhou forma. Meu pai. Ivar surgiu como uma sombra, o rosto parcialmente oculto, mas seus olhos azuis fixos em nós. Um silêncio denso se instalou. Gida abaixou a cabeça, mas eu permaneci imóvel. Onde vocês estão indo? Falou com as palavras afiadas como facas. O silêncio pesou entre nós. Gida recuou um passo, como um coelho que sente o cheiro do lobo antes de vê-lo. Meu coração disparou, mas mantive o olhar firme. Obrigado por terem ouvido a história de Smilde. Espero que tenham gostado. Compartilhem, deixe um comentário e um like. Se inscreva no canal e ative o sininho para acompanhar a saga da nossa guerreira. Muita luz a nós.